Os títulos de crédito são documentos com uma trajetória historicamente vocacionada ao mundo dos negócios. Desde a sua origem, lá na Itália, os títulos de crédito foram pensados exatamente para facilitar as relações mercantilistas à época. Mas nem todo documento pode ser chamado de título de crédito, senão aqueles nominados especificamente pelo legislador, como por exemplo, o cheque, a duplicata, a nota promissória, a letra de câmbio, os mais conhecidos, né? Cédula de crédito bancário, cédula de crédito industrial, as ações de sociedades anônimas, debêntures e tantos outros que são, pelo legislador, atribuídos a essa condição de títulos de crédito. Com o passar do tempo, esses documentos, em âmbito universal, foram se aperfeiçoando e incorporando novos elementos. Dentre eles estão os institutos do aceite, do endosso e do aval. E será sobre eles que trataremos nessa videoaula. Tanto o aceite, o endosso e assim também o aval são declarações cambiais eventuais ou sucessivas. Declarações cambiais porque dizem respeito aos títulos de crédito, são neles lançadas. Eventuais ou sucessivas porque não há uma imposição legal normativa de que elas estejam presentes no momento da formação do título. Poderão assim eventualmente estarem presentes em algum título ou sucessivamente depois da sua formação. O aceite é uma declaração cambial, um ato formal em que o sacado se obriga, se compromete a pagar aquele título de crédito na data do seu vencimento. O aceite se materializa através do lançamento da assinatura do sacado devedor do título em um campo específico ou não havendo esse campo no anverso do título, como determina a Lei Uniforme de Genebra. É característica do aceite estar presente naqueles títulos que são criados, que são formados, mais propriamente que são sacados pelo credor. Na linha de um raciocínio lógico muito simplificado, fica fácil de entender a razão pela qual se faz necessária a assinatura do devedor em um título contra ele sacado, representando assim o seu aceite. E a razão é muito simples. Em se tratando de título sacado pelo credor, que dá uma ordem ao devedor para pagá-lo, nesse título deve constar ali o consentimento, o reconhecimento do débito pelo devedor que se dá através do aceite. Dessa forma, fica tranquilo concluir, não é mesmo, que o aceite representa um ato formal através do qual o devedor lança no título a sua assinatura, reconhecendo o débito, comprometendo-se assim, na data do vencimento do título, pagá-lo. Só mais uma coisinha para a gente não esquecer aqui. O aceite se faz necessário para os títulos que são sacados contra o devedor, ou seja, aqueles títulos que nascem das mãos do credor, dando uma ordem de pagamento ao devedor. A exemplo do que acontece, por exemplo, com a letra de câmbio e com a duplicata e tantos outros títulos que nascem das mãos do próprio credor. Já no endosso, a figura de destaque é a do credor. Como vimos no início dessa videoaula, o endosso pode ou não estar presente no título de crédito por se tratar de uma declaração eventual ou sucessiva. E ao falarmos dele, do endosso, precisamos iniciar destacando que ele tem pelo menos 3 finalidades. A mais conhecida, a mais comum delas, é a do endosso pleno, que transfere o título e o crédito nele contido. O endosso pleno tem lugar no título nominativo, naqueles títulos em que há a identificação do credor. Pague-se por este cheque a quantia de tanto para Júlio Pogorzelski. Nessa circunstância, o título está nominativo, está nominado a mim e eu sou o único credor autorizado a recebê-lo. Eventualmente, depois da formação do título, e eu na posse dele desejando transferir o crédito nele contido a outra pessoa, não desejando ficar com esse título, posso fazê-lo através do lançamento do endosso, que é a minha assinatura, no verso do título. Esse endosso será em branco quando apenas o credor nominado no título assinar no seu verso, ou será em preto quando indicar nominalmente no verso do título quem é o novo credor acompanhado da assinatura. Outra função do endosso é o endosso mandato. Esse não transfere o título e tampouco o crédito nele contido, mas de outro modo constitui um procurador, isso mesmo, um procurador, um mandatário para que possa receber o crédito do título na data especificada em lugar do credor que não pôde se fazer presente. Mas olha só, não basta a assinatura, porque se houver só assinatura será considerado endosso pleno, aquele que transfere o título e o crédito nele contido. No caso do endosso mandato, precisa-se assinar atrás, identificar quem é o credor
e fazer menção de que se trata de endosso mandato, endosso procuração ou simplesmente escrever pague-se a fulano de tal. Outra modalidade é o endosso calção. Trata-se de uma garantia. Não se transfere o título nem o crédito nele contido, tampouco se atribui a uma outra pessoa para receber em lugar do credor nas duas hipóteses que nós já vimos. Não, no endosso calção, o título é dado em garantia a um terceiro credor. Novamente, a assinatura no verso do título, vejam, o endosso sempre se materializa através da assinatura do credor nominado no título, sempre em títulos nominativos. Aqui nessa circunstância também lança-se a assinatura no verso do título, mas não ela sozinha, porque senão vai caracterizar endosso pleno em branco. Aqui, em se tratando de garantia, faça o lançamento do endosso, constando tratar-se de garantia. São essas as três modalidades de endosso aplicáveis exclusivamente quando se tratar de título que contenha a indicação específica de quem é o credor a receber o crédito nele contido. Título nominativo. E agora, por fim, vamos falar um pouquinho do aval. O aval trata-se de uma garantia fidejussória, ou seja, uma garantia pessoal, uma garantia de confiança em que um terceiro, pessoa física, natural ou jurídica, lança no verso do título ou em campo específico a sua manifestação formal de que está garantindo o pagamento do crédito caso o devedor na origem não o pague. Como vemos, se trata de uma garantia bastante importante, não é mesmo? Que pode ou não estar presente nos títulos de crédito. Isso, em regra, a sua presença vai depender da exigência da solicitação do credor para que haja um avalista. E avalista, hein? Não fiador, pois a diferença entre avalista e aval está em que o aval só se lança em títulos de crédito, ao passo que essa garantia fidejussória é chamada fiança em outras modalidades de documento. Aval só nos títulos de crédito. Temos aqui, como já dito, uma ou mais pessoas, é possível mais de um avalista, se obrigando no título de crédito ao pagamento da dívida caso o devedor não o faça. E aqui um elemento de atenção, o avalista é devedor solidário do título, o que significa dizer que o credor, na eventualidade de não receber esse título, pode exigir o pagamento dos dois, do credor originário e do avalista, ou só do credor originário ou só do avalista. Não há uma necessidade de um benefício de ordem, que primeiro se esgotem todas as tentativas de fazer a cobrança da dívida do devedor original para depois buscar a satisfação do crédito pelo avalista. Não, isso acontece na fiança. Na fiança, a responsabilidade do garantidor ela é subsidiária. Aqui nós estamos falando de responsabilidade solidária. Vimos aqui três modalidades de declarações cambiais que são efetivamente muito importantes para o universo dos títulos de crédito. O aceite, o endosso e o aval. São declarações que, como já dito, podem ou não estar presentes nos títulos de crédito, por isso eventuais ou sucessivas. O aceite tem como característica tratar-se de uma declaração cambial formal em que o devedor reconhece o título, a dívida e a data de pagamento estabelecida para ele dar cumprimento a essa obrigação. Necessário o aceite em todos os títulos que são criados pelo próprio credor, os títulos à ordem sacados contra o devedor. O endosso pode-se prestar a transferir o título e o crédito nele contido para um novo credor, a se constituir como procuração para que outro receba no lugar do credor e assim também como garantia de uma outra dívida. O aval é uma garantia fidejussória, em que uma ou mais pessoas garantem o pagamento do título caso o título não seja pago pelo devedor original. Só mais um detalhe que acabei esquecendo de falar ali atrás. É possível que o aval seja lançado parcialmente. Um título, por exemplo, no valor de R$50 mil. O avalista se compromete até o pagamento de R$30 mil. Uma outra pessoa se compromete ao pagamento de até R$20 mil e fecha os R$50 mil. Ou mesmo que não tenha uma outra pessoa, o avalista pode se comprometer a um pagamento parcial. Garante parcialmente o pagamento do título. O aval parcial tem validade. De outra forma, o endosso não comporta parcialidade. Transfere-se o título, atribui-se uma procuração ou uma garantia em sua totalidade. Ficarei muito feliz se essa videoaula contribuiu para o aprendizado de mais uma das matérias relativas aos títulos de crédito. Havendo alguma dúvida, sugestão, por favor, lance aí nos comentários que será um prazer responder. Até a próxima aula.